paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa pré-aula, da nossa escola bíblica dominical. Eu estive ausente, na última lição do trimestre anterior. Eu não fiz a postagem, como eu sempre falo no início dos meus vídeos. É uma gravação, tá? A aula não está ao vivo, mas do jeito que eu gravo aqui vai, Não há edição, não há cortes. Então, se tiver algum erro, alguma falha, vai também. Tá? E durante a administração da aula, eu apresentarei alguns slides. E esses slides são disponíveis para você que quiser. Basta entrar lá no Instagram, pastor.jocinei, e lá no direct me solicitar o slide, deixando o seu e-mail para que eu possa enviar. É de graça, tá? E inteiramente grátis. E se tiver algum proveito para você usar na sua igreja, ou até mesmo para o estudo pessoal, você fique à vontade e creio que será útil sim, tá? Então, nesse momento, eu quero pedir a você para enviar o link para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, para aqueles professores da EBD que ainda não são inscritos no nosso canal, para que possa aí estar fortalecendo o nosso canal. O meu canal tem apenas 525 seguidores, inscritos, e eu queria chegar pelo menos a 1000 ainda esse ano. Não sei se vou conseguir, mas peça lá aos seus amigos, aos professores da escola dominical da sua igreja, para se inscreverem em nosso canal. Bem, então peço a você que fique conosco e estaremos de volta para fazer a oração e dar início à nossa aula. Bem, estaremos orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui dando início a essa pré-aula. Pedimos ao Senhor que fique conosco, comunicando as Tuas verdades, ó Pai, em nossos corações, por intermédio do Teu Santo Espírito. Assim nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqui nós temos aí para a nossa primeira lição do segundo trimestre de 2021. Na verdade, esta revista, que é a atual do segundo trimestre, é a mesma coisa dessa aqui, que é o segundo trimestre do ano 2014. As lições são as mesmas, sem tirar nem pôr, como dizem, É o mesmo comentarista, as lições são iguais, as mesmas orientações, tá? As mesmas lições são as mesmas, tá? Se por acaso alguém não comprou a sua revista ainda e quiser usar de 2014, não haverá diferença. O que está escrito em uma está escrito na outra também, tá bom? É a mesma revista mesmo. Mas sabemos que a lição da EBD é um ciclo, E eles estão repetindo essa revista aqui de 2014. Tá, meus irmãos? Então, se você, não tem revista, tem sim. É só pegar de 2014, é a mesma, tá bom? Então, eu vou começar aqui a passar já os slides para a gente estar comentando aí um pouquinho as nossas lições. Vamos lá. Bem, aí está. Aí está o PowerPoint. Vamos lá. Aqui como eu falei, aí está a revista de 2014, Aí está a revista de 2021. Então, até a arte referente a capa é bem parecida, Como vocês podem ver, a revista é a mesma, o mesmo comentarista, tudo igual, tá? Bem, irmãos, a lição de hoje, o título, a primeira lição é "E deu dons aos homens". O objetivo dessa lição, após a aula, o aluno deverá estar apto a conscientizar-se de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Então, isso aí é para o aluno. Eu sempre falo que o objetivo que eu coloco não é igual que está na revista, porque na revista os objetivos são feitos para o professor. O que o professor vai ter que fazer em cada tópico, que objetivo atingir em cada tópico. Eu prefiro botar os objetivos ligados aos alunos, O que o aluno vai ter que aprender ou estar apto a fazer a respeito, depois da aula de cada tópico, Então, conscientizar-se de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Ou seja, tem muita gente que diz que os dons espirituais era para antigamente, era para a época apostólica. Mas nós confirmamos, através da Bíblia Sagrada,
que os dons espirituais são atuais também. E o aluno da EBD tem que saber disso ao término dessa nossa lição. Outra coisa também é descrever os dons de serviço, os dons espirituais e também os dons ministeriais. O aluno vai ter que saber a distinção entre dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E por último, compreender que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Tinha alguns probleminhas lá na igreja de Corinto que o aluno vai ter que compreender. O texto áureo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Efésios 4 e 8. Nesta lição eu resolvi destrinchar um pouquinho aí este texto áureo. Começando pelo que diz. Quem disse o quê? Quem foi que disse isso que está aí no restante do versículo? Quem que o apóstolo Paulo está se referindo? A quem está se referindo? Ele está se referindo a Davi, lá no Salmo 68, 18, onde está escrito isso que está aí. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então quem disse isso aí foi o salmista Davi, numa profecia fazendo alusão ao Senhor Jesus Cristo. Mais do que isso, fazendo uma alusão à morte e à ressurreição de Cristo. Então aí nós vemos aí o Salmo 68, fazendo alusão aí à morte de Cristo. E o seu triunfo sobre a morte e sobre o inferno. Subindo ao alto. Essa palavra alto aí, que foi traduzida como alto, a palavra grega que foi traduzida como alto, também é traduzida como altura em Efésios 3 e 18 e também Apocalipse 21 e 16. A mesma palavra é traduzida como altura. E, por último, deixa eu ver aqui, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os cativos que foram levados ao céu com Cristo são os santos que morreram desde Abel até Cristo e que eram mantidos cativos por Satanás no paraíso, sob a terra, até que Cristo conquistou a morte, o inferno e o sepulcro, libertando-os. Ele resgatou estes cativos nas partes inferiores da terra e eles estavam vivos em alma e espírito desde a morte física. Bem, não é fácil o entendimento desse versículo. Tanto que eu estou aqui, não dá para mostrar a vocês agora, eu estou aqui com livros, comentários, tudo aberto, somente para pesquisar sobre este versículo. E se você tiver ideia, você não tem ideia de que muitos teólogos diferem na interpretação deste versículo. Quando diz quando nós interpretamos dizendo que esses que foram levados, os cativos foram levados aos céus. Eu li aqui em alguns comentários, inclusive de Bíblias de estudos, dizendo que esses cativos que foram levados ao alto aí, que foi levado, eram Satanás, a morte e o inferno. Mas o Senhor não levou para o alto a morte, não levou para o alto o diabo por alto, não. Ele não levou Satanás para o céu. Não, então, eu acredito e compreendo, e isso é que a nossa denominação, a nossa igreja também apregou, que esses que foram levados com Cristo para os céus, e foi levado ao céu com Cristo, esses cativos aí, eram os santos que morreram desde Abel. Mas você pode ficar se perguntando, um aluno perguntando, mas desde quando Satanás tinha poder para aprisionar alguém na morte? Como é que é? Por que precisa que Cristo viesse libertá-los? Na verdade, se você ler em Hebreus 12,14, tá aí na referência que eu deixei, Hebreus 12,14, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui, tá, gente? Tá fora do raio da câmera. Mas olha só, Hebreus 12,14 e 15 diz assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o domínio da morte, que é o diabo, né? E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Bem, quando Adão pecou, isso não é na nossa lição, nós vamos falar sobre os dons. Mas como os alunos podem fazer alguma pergunta a respeito desse assunto, então é melhor a gente destrinchar um pouquinho, tá bom? Para a gente não deixar de responder alguma pergunta de algum aluno. Quando Adão pecou, foi como se ele tivesse vendido, toda a raça humana que veio posterior a ele, descendente dele, que toda a raça humana tivesse o domínio
ou fosse vendido para o inimigo, para o diabo, para Satanás, né? Então, a raça humana foi vendida, podemos assim dizer. Por quê? Porque a partir de agora, o inimigo ele poderia exigir a morte da raça humana. Tinha que exigir de Deus a morte da raça humana. E Deus, se Deus não cumprisse a morte, porque o salário do pecado é a morte, se Deus não cumprisse ou não matasse, exterminasse a raça humana, Deus estaria ferindo a sua própria santidade. Ele estaria ferindo essa sua característica que é a santidade. Então, ou Deus exterminaria a raça humana, ferindo a sua santidade, ou então, e se ele exterminasse a raça humana, né? Se ele exterminou a raça humana, seria como se Deus tivesse fracassado no ser humano, ao fazer o ser humano como se ele tivesse fracassado. Então o Senhor ficou, Deus, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tinha que destruir a raça humana e o inimigo poderia exigir isso, porque, poderia exigir entre aspas, tá, irmãos? Ele deu o direito dele nos acusar, né? Ele poderia ficar nos acusando e nós ficamos sujeitos à morte por causa da acusação do maligno e por isso, né, a lei ela era muito ferrenha, muito pesada, né? Matou, tem que morrer, né? Feriu, tem que ser ferido. E era muito pesada porque era essa a lei, né? Era esta a lei, porque o homem estava sujeito a isso aí. Só que o inimigo, quando ele matou Cristo na cruz, podemos assim dizer, entre aspas, né? Os irmãos estão entendendo, né? Quando Jesus morreu na cruz, aí agora o Senhor Jesus, a raça humana que tinha sido vendida, o Senhor resgatou a raça humana, porque ele morreu e ele morreu sem pecado. Quem morreu agora não era como ser humano que tinha morrido pecador e que ia para as partes mais baixas da terra. Se nós lermos lá a parábola do rico e Lázaro, vamos ver que de um lugar dava para ver o outro lugar, né? Então, o ser humano estava lá nas partes mais baixas da terra, nas partes inferiores da terra, como está escrito no versículo. Mas quando o Senhor morreu, agora ele pôde resgatar o ser humano que estava lá embaixo, aqueles mortos, aqueles santos que haviam morrido, e transportar para um paraíso agora diferente. Um paraíso agora que não fica mais nas partes inferiores, mas sim está nos céus. Então, quando diz levou cativo o cativeiro, significa que o Senhor conduziu os santos que haviam morrido desde Abel até Cristo. Eles foram conduzidos para o paraíso, para o lugar onde não está mais nas partes inferiores da terra, né? Foi conduzido para esse lugar acima. Então, por isso que diz, e ele foi vitorioso. Quando a Bíblia fala levou cativo o cativeiro, também era uma expressão usada para a vitória, quando a pessoa vencia uma batalha e trazia os despojos dessa vitória, dessa batalha. Então, Jesus Cristo ele foi vencedor. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele resgatou aqueles, né, que tinham morrido. Então, por isso que a salvação, a morte de Cristo na cruz, ele atingiu tanto os crentes da época, os fiéis da época que ele morreu, né, seus discípulos e alguns outros, como também ele também atingiu a salvação os que nasceriam depois e também aqueles que haviam morrido na esperança da salvação, na esperança do nascimento de Cristo. Esses também foram alcançados, porque o Senhor transportou, né, de um lugar onde estava para um outro lugar completamente diferente, né? Levou o paraíso que estava nas partes inferiores lá para o céu. Amém? Então, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Prosseguindo, verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então, os dons são dádivas divinas para que a igreja venha, né? Leitura bíblica em classe. Romanos 12, 3-8. 1 Coríntios 12, 4-7. Não vou ler o texto bíblico. Se você quiser, pode ler com seus alunos ou, né, ler na sua casa. Eu vou passar direto para algo que estava na lição 4 do trimestre anterior. Porque essa lição começa dizendo aqui, para uma orientação para o professor,
colocar aqui no subsídio orientação pedagógica, dividir a turma em grupos e distribuir aí alguns textos bíblicos para os alunos e dividir aí as listas dos dons. Então já trouxe aqui as listas dos dons que eu tinha colocado também na lição 4. Se você pegar o vídeo aí que está no YouTube aí, lá na lição 4, você vai ver, do trimestre passado, você vai ver que tem essa lista, né? A primeira lista está em 1 Coríntios 12, 8 a 10, a primeira lista dos dons, né? Aí está a palavra da sabedoria, palavra da ciência, a fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos e variedade de línguas. E no total, e também interpretação, um total de 9 dons. Então, em 1 Coríntios 12, 8, tem um total de 9 dons. Além da lição 4, eu botei também um outro vídeo falando sobre os dons. Está aí no canal também, onde eu falo sobre os dons, que é um apanhado geral da revista de 2014. Né? Eu não sabia que seria reeditada essa lição, então eu peguei essa revista aqui e fiz um apanhado, alguns slides, falando sobre os dons. Aí vai um apanhado geral aqui dessa revista, e onde eu falo sobre os dons também, tá? Então, em 1 Coríntios, a primeira lista, lista 1, tem 9 dons. A segunda lista está em 1 Coríntios 12, 28, né? Que é apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governo e variedade de línguas. No total de 8 dons. E a lista 3 está em 1 Coríntios 12, 29 e 30, que apóstolos, profetas, doutores, operadores de milagres, dons de curar, línguas e interpretação de línguas. Tá? Então são a lista dos dons, mas também ainda tem, aí são 7, né? Mas ainda tem a lista de Romanos 12, 6 a 8, que é profecia, ministério, ensino, exortação, reparte, preside e misericórdia também. Né? Tem ainda a lista de Efésios 4 e 11, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então a gente vê que existe uma lista muito grande, se nós formos enumerar, uma lista muito grande de dons. É claro que há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Né? Mas a gente sabe que em lugar nenhum o apóstolo limita o número de dons. Ele não limita o número de dons. Ele apenas cita os dons de acordo com as características e necessidade de cada igreja. A igreja de Roma tinha uma necessidade, a igreja de Corinto tinha uma necessidade, a igreja de Éfeso tinha uma necessidade, e a nossa congregação, a sua, também deve ter alguma necessidade. Né? Então vamos agora para o ponto central da nossa lição. Os dons são atuais e bíblicos. A introdução, dons. Logo na introdução, o comentarista começa trazendo a definição que tem na Bíblia de Estudo Pentecostais sobre dons. O que são dons? Dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, a manifestação dos dons espirituais não é para um fim particular, mas é para o bem comum de toda a congregação. Então, quando um crente recebe um dom espiritual, não é para ele usar a seu bel prazer, não é um dom para ele se autopromover. Não, pelo contrário, é para que ele possa estar ornamentando a igreja, para que o Senhor, através dele, possa estar ensinando a igreja. Então, os dons espirituais não é para o bem particular, individual, mas para o bem comum, né? Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, né, no ID de Cristo, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Continuando, os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, a gente não via os dons sendo derramados sobre as pessoas, sobre os fiéis, de uma maneira geral, como é na Nova Aliança. Lá, a gente vê, o comentarista que diz aí, eu até sublinhei, aí na lição, aí, no slide, no Antigo Testamento há vislumbres dos dons, que era concedido a quem? Algumas pessoas, alguns reis, alguns sacerdotes, alguns profetas e outros. Mas não como é agora, que está disponível para toda a igreja, está acessível a todos aqueles que creem. Então, naquela época, não era assim. Agora, no Novo Testamento, agora na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, faça o quê? Para aí, um pouquinho aqui, deixa eu ver. Promova a libertação dos cativos,
Então, esses dons que a gente recebe do Senhor é para promover a libertação dos cativos, tá? No Novo Testamento a gente vê isso. Ministrar cura aos doentes. Quando o Senhor... Então, é para a gente cumprir o ID de Cristo, né? Libertar os cativos, ministrar curas aos doentes e também proclamar a salvação do homem, né? Para quem? Para a glória do próprio homem? Não, para a glória do próprio Deus. Então, o homem, quando ele tem os dons de Deus, ele não pode usar isso para o seu bel prazer. Toda a utilização dos dons, tudo aquilo que o Senhor usar, o crente, é para a glória de Deus, não para o homem em si, particularmente, para a sua autopromoção. Olha como ele é poderoso, não. O Novo Testamento também deixa claro, deixa eu mudar aqui um pouquinho, que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, e por isso podem receber os dons do Espírito. Então, os dons do Espírito não é somente para o pastor, né? Em outras denominações que tem o apóstolo, para o apóstolo, ou o apóstolo tal, não é só para aquela toalhinha suada, não. Os dons do Espírito é para todos aqueles, todos nós temos acesso. Todos nós podemos nos aproximar de Deus e pedir a Ele os dons do Espírito, que está disponível para todos nós. Tá? No Novo Testamento isso está bem claro, que os dons estão disponíveis para todos nós. E também os dons, nesse terceiro subtópico aí do primeiro tópico, os dons é uma dádiva para a igreja, né? A fim de sermos mais didáticos, então o comentarista falando que dividiu os dons em 3 categorias, só para fins didáticos, tá? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E está dividido assim para fins didáticos. Ele chega a dizer que não vê no apóstolo ele limitando aí os dons e tal. Pelo contrário, ele quer que os irmãos busquem os dons para usar esses dons para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então está dividido assim só para fins didáticos, tá? E essa classificação apenas é um recurso didático, porque o apóstolo ele não quer exaurir os dons em uma lista, ele não quer resumir os dons em uma lista. Ele, pelo contrário, ele quer que os irmãos busquem os dons, para quê? Para encorajar a igreja, confortar, edificar a igreja, glorificar a Deus e evangelizar o mundo, tá? Então, os dons é uma dádiva, é algo que o Senhor está dando para a igreja, inclusive dos tempos atuais. E a sinopse do tópico 1, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Então, os dons estão disponíveis, estão à disposição de todos os crentes. O segundo tópico, os dons de serviços espirituais e ministeriais. É naquelas 3 divisões que o comentarista relacionou. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Então, na igreja, não existe um autossuficiente. Não, eu sou isso. Se você é professor, como a palavra diz, é dedicado ao ensino, e se não tiver o aluno, você vai conseguir dar aula sozinho? Não, então, os membros do corpo de Cristo não são autossuficientes. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Eu já vi, não sei se vocês já viram isso também, se já aconteceu na igreja de vocês, mas eu já vi acontecer de uma pessoa que ele é líder de um departamento, ele lidera, tem uma determinada função, e ele é muito exigente, duro, exige, não é assim, tem que ser assim, mas em outro departamento ele não é líder, né? Pelo contrário, ele é alguém que está sob a liderança de alguém em outro departamento. Aí nesse departamento no qual ele está sob a liderança de alguém, ele não trabalha do jeito que deveria trabalhar, com toda a rigidez, com todo o zelo. Então, nós temos que reconhecer que nós não somos autossuficientes, precisamos uns dos outros para desempenhar a nossa função. E costumo dizer na congregação, na Decaluz, que nós temos o mesmo pensamento. O nosso objetivo é um só, né? Trabalhar na obra do Senhor, cumprir o ídolo do Senhor, glorificar o nome de Deus, evangelizar. Então, o nosso pensamento é um só. Então, todas as funções na igreja, independente de quais sejam, elas colaboram uma função com a outra, tudo junto para o engrandecimento do reino de Deus.
Tá? Então, um membro do corpo de Cristo não é autossuficiente. Ele não pode achar que não depende dos outros, não depende do outro para exercer a função para a qual o Senhor o chamou, né? Então, deixa eu ver aqui. Dons. Segundo tópico. Vamos lá. Dons relacionados ao serviço. Deixa eu voltar aqui. Continuando ainda, né? Voltando aqui um pouquinho, tá, irmãos? Por isso, a categoria de dons é apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então, esses dons aí, essa categoria de dons aí, é para manutenção da comunhão. Esses dons aí, que está aí em Romanos 12, contribui para a manutenção dessa comunhão. Porque quem está servindo, né? Está prestando um serviço para alguém. Então, se você está servindo, você é servo de alguém. Né? Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ele cita o quê? Ministério, que é o ofício diaconal, exortação, que é encorajamento, encorajar a igreja, repartir, presidir e exercer misericórdia. E esses dons são relacionados a uma ação em prol do outro. Né? A ação diaconal, o encorajamento, o repartir, o presidir, exercer misericórdia, é uma ação que você vai prestar em prol de outra pessoa, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo para quê? Para o seu bel prazer? Não, em benefício da igreja de Cristo na terra. Então, se você tem um dom, você tem que usar esse dom para quê? Para o benefício da igreja de Cristo. Nunca pensando em você, nunca pensando no seu umbigo, nunca pensando na sua rede social, no seu canal do YouTube, na sua página no Instagram, que ganhar seguidores. Não. O que nós fazemos, o que nós pregamos, o que nós oferecemos às pessoas, é tudo para que a igreja de Cristo cresça e para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nesta terra. Então, os dons, esses dons de Romanos 12, estão relacionados ao serviço cristão, são os dons de serviço, tá? E em Romanos 12, o apóstolo demonstra a igreja, tá? Então, não pode ser só autossuficiente, já falei, vamos lá. Conhecendo os dons espirituais. Passamos agora do primeiro subtópico do tópico 12, agora vamos para o segundo subtópico, que são os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Né? Apesar da manifestação sobrenatural pertencer ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Então, ele estava deixando claro que não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais, que eles procurassem estudar, procurassem conhecer, que eles procurassem aprender sobre os dons espirituais. Até porque aqueles irmãos de Corinto, eles haviam vindo de uma vida pregressa, né, uma vida anterior, viviam de acordo com o paganismo, e muitas coisas que aconteciam na igreja, muitas manifestações espirituais na igreja, eram igual às experiências que eles tinham com as religiões de mistérios. Então o apóstolo começou a doutrinar a igreja, a ensinar a igreja a respeito dos dons, porque muita coisa estava acontecendo dentro da igreja que lembrava, muito parecido com a experiência que eles viveram quando eles estavam no paganismo, naquelas religiões estranhas, né? E qualquer semelhança com o que o apóstolo Paulo achava naquela época com o que nós estamos vendo hoje, não é coincidência. Acontece também a mesma coisa. Muitas pessoas se dizendo cheias do Espírito, né, deixa algumas manifestações, recebe algumas manifestações que são estranhas, muito parecidas com o que acontece em outros lugares, em outras religiões que não têm nada a ver com o cristianismo. Vocês estão conseguindo entender? Prosseguindo, os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e da sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja
edificada. Então, você que é professor, você que é um obreiro do Senhor, pastor, tem que ensinar a respeito dos dons espirituais. E a gente vai ver logo um pouquinho mais adiante que muitas coisas acontecem de errado dentro da congregação, dentro da igreja, porque não são ensinadas da maneira correta, né? Os ensinamentos corretos sobre o uso dos dons estão onde? Os ensinamentos estão na Bíblia. Então, se você pegar a Bíblia, aqui estão os ensinamentos corretos a respeito dos dons espirituais. Está aqui na Bíblia. Então, por que acontecem distorções? As distorções acontecem quando a igreja não ensina de forma correta o que a Bíblia diz. Então, quando as igrejas não ensinam de forma correta o que a Bíblia diz, acontecem distorções. E por causa dos ensinamentos errôneos, surgem o quê? Surgem fanatismos religiosos, né? Fanatismo religioso. A pessoa é fanática, né? Deixa o fanatismo tomar conta da sua vida. Tem gente que demoniza tudo, tudo é demônio, né? Deu um tropeção, o inimigo está me derrubando, sabe? Queima alguma coisa no fogo, foi o inimigo e tal, e começam a demonizar tudo, e por aí vai, tem visões estranhas, visões esquisitas, né? E às vezes as pessoas são fanáticas mesmo, tem algumas pessoas que deixam até de viver, e querem impedir o outro que viva por causa do fanatismo, tá? Não quer viver, tem gente que não quer sorrir, porque não pode rir. São alguns fanatismos aí que existem aí, né? E, inclusive esses fanatismos aí fazem com que muitas pessoas vivam até com medo. A gente vê por aí acontecendo, né? Hoje é dia 1º de abril, né? No dia 30 de abril, se você está assistindo isso aí muitos anos depois, houve uma profecia que foi muito badalada, que foi muito divulgada na internet, até porque as pessoas fazem meme com as bobeiras, desculpa o termo, né? Com as coisas que as pessoas falam aí, então acaba se divulgando que ia acontecer, o mundo ia praticamente acabar no dia 30, né? Então são algumas coisas, alguns fanatismos que fazem com que as pessoas percam a noção do que é o correto, percam a noção do que é o verdadeiro cristianismo, né? Outra coisa também que surge por causa dos ensinamentos errôneos é a corrupção doutrinária dos movimentos estranhos. Então aparecem alguns movimentos estranhos e a igreja não é ensinada, a igreja embarca naquela também, vai junto, né? E começa a corromper a verdadeira doutrina que está na palavra de Deus. Estão conseguindo me entender? Aí surgem coisas e mais coisas por aí, surgem as heresias, porque não há ensinamento. É por isso que precisamos usar a Bíblia para ensinar a respeito dos dons espirituais. Portanto, o ensino correto da Escritura nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas que são condenáveis no culto. Então tem culto, me perdoe, tem cultos aí que parece uma bagunça. Parece uma bagunça. A palavra não é pregada. Os louvores não são entoados, porque é uma bagunça. E isso também estava acontecendo na igreja de Corinto, que foi preciso o apóstolo Paulo doutrinar a igreja para que o culto fosse realmente satisfatório, para que a palavra do Senhor fosse pregada e o ouvinte pudesse entender a palavra. E desculpa ser repetitivo, você que já me ouviu falar e já assistiu os outros vídeos aqui do canal, desculpa ser repetitivo, mas tem gente que não ouve o que o pregador está falando, é o tempo todo gritando. Se nós acreditamos que a pregação da palavra é Deus falando e nós estamos falando junto, então isso aí é falta de educação. Não, a igreja está... em contrapartida, tem aquele pregador também que, se a igreja está prestando atenção no que ele está falando, ele acha que a igreja está fria. Não ouço um glória, cadê línguas estranhas, isso, aquilo, cadê? Não, a igreja está esperando você falar, você pregar, para entender a mensagem, precisam tocar no coração para glória, aleluias, glória a Deus sair. Mas primeiro nós temos que ouvir a palavra. Eu já contei, me desculpa ser repetitivo, que uma vez eu estava na congregação, e chegou um pastor para pregar, ia mudar o horário de verão, não sei se ia terminar ou começar o horário de verão. E o pregador então, ele falou, né, assim no tom de brincadeira, ele falou, irmãos, hoje vai acontecer um milagre humano. Quando ele falou, vai acontecer um milagre humano, o pessoal, aleluia, glória a Deus. Aí ele, calma, irmãos, por favor, espera, calma. Eu estou falando milagre humano, porque ele ia falar sobre adiantar ou atrasar o relógio, não lembro qual foi a ocasião,
Mas assim, as pessoas nem ouviram o que ele falou. Falou a palavra milagre, estava todo mundo já gritando, desesperados. Não, não é assim. Nós precisamos ouvir o que está sendo falado. Nós precisamos entender o que está sendo falado para depois sim glorificar a Deus, para depois exaltar o nome do Senhor. Então a gente precisa ensinar a igreja. Precisamos ensinar a respeito dos dons espirituais. Porque senão a gente fica com pessoas dentro da casa do Senhor que são uma maravilha. São batizados pelo Santo, pregam e pulam e gritam. Vem um vento qualquer, a pessoa vai embora. A pessoa não tem sustentabilidade na palavra, não aprendeu a palavra, não estudou a palavra, não se fortaleceu na palavra. É só vento, é só, sabe, vamos continuar, né, que é melhor, né? Dons ministeriais. Acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, não é para você ficar todo cheio de si, não. É para você trabalhar, fazer o serviço de Deus, trabalhar na obra do Senhor. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. O crescimento é o crescimento da igreja local, através da manifestação dos dons. E em terceiro lugar, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então esses são os objetivos pelos quais o Senhor concede dons à igreja. Esses são os propósitos pelos quais o Senhor concede dons à igreja. Capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja e desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então esses são os objetivos, não são outros, não é autopromoção. Estou repetindo muito isso. Não é autopromoção. Como tem gente que prega aí, né, já ouvi dizer de um pregador que pregou em determinado lugar e foi uma mensagem assim poderosa que a igreja glorificou e ele ficou maravilhado com aquilo, que quando ele acabou de pregar, que o culto acabou, ele saiu de um em um perguntando: ei, gostou da mensagem? Catucando as pessoas: e aí, gostou da mensagem? E aí, gostou da mensagem? Querendo glória para si. Não é para isso que o Senhor nos capacita. E outra coisa também importante, que aí Efésios fala, que o Senhor, no versículo 11, fala que o Senhor deu uns para pastores. O Senhor, ele deu alguns, ele deu. A palavra do Senhor diz que o Senhor deu. Então a gente não vê a palavra do Senhor dizendo que ele deu igreja para pastor, mas ele deu pastor para a igreja. É assim que é. Você que atingiu um cargo eclesiástico de pastor e tal, você é uma dádiva de Deus para a igreja. Tem que agir como tal. Você pertence à igreja. Você é uma dádiva de Deus para a igreja. E você, igreja, o pastor é uma dádiva de Deus para você. Deus te deu. Então zele pela vida aí do seu pastor. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la com zelo e amor, tá vendo? O Senhor deu, né, para servi-la com zelo e amor. Está ouvindo aí, pastor aí, ou ministros? Você foi dado à igreja para servir a igreja com zelo e com amor. Não é para ficar dando cajadada não, vem cá, igreja, não, vem cá, não. Não, para você servir a igreja com zelo e com amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então, essa serviço, esse ministerial é serviço, e não aquele negócio centralizador como era na antiga aliança. Aí o sinopse do tópico 2, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Tá? O último tópico. Estou demorando um pouquinho, mas vamos lá. Eu falei que era uma pré-aula, estou demorando. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Os dons são importantes. Isso é fato, né? Um argumento utilizado pelos cessacionistas, que as pessoas que defendem que os dons espirituais cessaram no primeiro século, né? Eles dizem que era só aquela época dos apóstolos, né? Eles diziam isso é errado, né? Então, um dos argumentos deles é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Isso é verdade ou mentira? Será que tem alguns pentecostais que se acham superiores aos outros porque têm dom? Sim, lamentavelmente isto é verdade em muitos lugares. Entretanto,
o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então todos os dons são importantes. Não existe, tá vendo? Eu sou isso, eu tenho aquele dom, eu tô aquele... Não. Todos os dons são importantes. Qualquer atividade que você faça na igreja, eu estou me referindo agora a todos os dons, quer sejam ministeriais, de serviço, quer sejam espirituais, todos os dons são importantes. Tá? Todos são importantes. Não existe um melhor do que o outro, né? O que mais me chama a atenção, diversidade dos dons. O que mais me chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons. Não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. E o comentarista bíblico pentecostal, no Novo Testamento, tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Então, os dons são dados à igreja, e o apóstolo Paulo estava ensinando a respeito disso, de acordo com cada necessidade, com a necessidade de cada igreja local. Isso aí é unidade e multiplicidade. Tem vários dons que unem a igreja. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus, não por méritos pessoais. Então, não é porque você merece, não é porque eu mereço, não é porque fulano merece. Não, é pela graça de Deus, é tudo pela graça, né? Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala sobre o amor, de 1 Coríntios, é ser colocado entre o 12, que são os dons, e o 14, que fala sobre línguas e profecias. Então é preciso que tenha, no exercício dos dons, que tenha amor. Tá? É preciso, porque se você ler o capítulo 13, 1 Coríntios 13, você vai ver que o apóstolo Paulo fala. Tem gente aí que tem dons espirituais, tem muita coisa, mas não ama. E o amor, ele é necessário. E quando o Senhor nos deu os dons, é para que nós viéssemos, né, a exercê-los com amor. Tem pessoas que falam, não, mas quando Deus me chamou para tal serviço, quando Ele me deu tal dom, Ele já sabia que eu era assim. Mas Ele não deu o dom a você, qualquer que seja, por causa do seu defeito, não. Ele deu por causa das suas qualidades. Aí quando a pessoa recebe um dom do Senhor e você consegue ver os seus defeitos, não, eu já era assim. Não, nada disso não. Venha romper com o seu defeito. Venha se aperfeiçoar. Né? Não manter aquele defeito, porque eu agora eu já tenho um dom espiritual, eu já tenho línguas estranhas, consigo interpretar a língua, ou, tá vendo, eu já tenho esse dom aqui de serviço, tá vendo, eu já sei ensinar, eu sou professor, então, e eu já era assim quando me chamaram, então eu vou continuar assim. Não, não é isso. Você foi chamado por causa das suas qualidades. Então os seus defeitos você tem que se policiar, você tem que arrancar de você, tem que melhorar cada vez mais e não perpetuar um defeito que você tem. Perpetuar um problema que já era para ter sido vencido. Ah, não, mas eu já era assim quando me chamaram. Não importa. Você foi chamado por causa das qualidades, não por causa desse defeito que você tem. Conseguiu me entender? Prosseguindo. O final aí, a última sinopse. Não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Então não existe dom mais importante. Tá? Todos os dons são importantes. Todos servem para a edificação do corpo de Cristo. E concluindo, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, meus irmãos, como a gente pôde ver aqui nessa lição, os dons espirituais, eles estão disponíveis para a igreja agora, para a igreja da atualidade. Não é algo lá do passado, algo que ficou restrito ao primeiro século. Não, é para os dias atuais. E os dons espirituais têm que ser ensinados na igreja,
para que não ocorram aberrações que nós chamamos de manifestação do Espírito Santo. Tá? E que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, que essa aula possa ter algum proveito para você, e nos encontraremos ainda esta semana com a postagem da segunda lição desse trimestre. Tá ok? Que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas. Deus, dou-te graça por esta lição. Peço ao Senhor, Pai, que ela possa falar poderosamente ao coração de todos aqueles, ó Deus, que estiverem fazendo uso, Pai amado, dela, e também, Pai, daqueles que estiverem assistindo esta lição. Assim pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o pastor Jocinei Graciano Rosa, eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cabo Sul, estou na direção de uma congregação, a congregação da Assembleia de Deus em Caluge, e estou na região de Itaboraí, cujo pastor regional é o pastor Ezi Barbosa dos Santos. Esta lição desse domingo, próximo agora, do dia 4, vai ser ministrada online, porque nossos templos estão fechados. Mas quando o nosso templo estiver aberto, se você quiser nos fazer uma visita, fique à vontade. O endereço está aparecendo aqui. Deixa eu botar o endereço aqui da igreja e você poderá nos fazer uma visita assim que você quiser. Amém? E que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas. Está aí o endereço: Rua Eutaiti Rodrigues de Oliveira, lote 36, quadra 94, ampliação Itaboraí, RJ. Que o Senhor abençoe a tua vida.